Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Na diocese de Innsbruck, entre as montanhas arborizadas da província do Tirol, na aldeia de Seefeld, Áustria, a paróquia de São Osvaldo deve sua popularidade a um milagre que aconteceu na Quinta-feira Santa do ano de 1384. Naquela época, o senhor Neitmüller era o guardião do castelo de Schlossberg, localizado ao norte do lugarejo. O castelo foi estrategicamente construído para proteger uma importante estrada de acesso e servir como uma fortaleza para defender os moradores da localidade. O senhor Knight sempre se mostrou orgulhoso da posição que ocupava e de sua autoridade. Por isso mesmo, estava sempre em evidência, nos encontros sociais e nos albergues de maior frequência. Todos os fatos que aconteciam com ele ou com pessoas aparentadas, ou de sua relação de amizade, forçosamente eram publicados no jornal da comunidade, a Crônica Dourada de Hohenschwangau. Certa manhã, ele foi com alguns de seus seguidores à igreja paroquial. Cercou o padre e a congregação com homens bem armados. Por sua autoridade, exigiu do sacerdote que ia celebrar a missa comungar com a hóstia magna, aquela utilizada pelo padre na cerimônia. Segundo ele, a hóstia pequena tinha pouco valor. O padre, sentindo-se pressionado, ficou apreensivo, porque recusar um pedido ao senhor Knight poderia significar a morte. No momento da comunhão, o profanador, com a espada puxada e a cabeça coberta, parou à esquerda do altar e ali permaneceu. O padre, vendo aquela ameaça, lhe deu a hóstia grande consagrada. No mesmo momento em que o senhor Knight a colocou na boca, impressionantemente o solo se abriu embaixo de seus pés, fazendo com que ele se afundasse até os joelhos. Assustado e com palidez mortal, quis sair dali. Segurou-se no altar com decisão, com ambas as mãos, como se segurasse numa tábua de salvação. E tanto esforço fez que suas impressões digitais ficaram gravadas na mesa do altar, e podem ainda hoje serem vistas. Mesmo assim, não conseguiu sair daquele lugar. Cheio de terror, implorou ao padre para remover a hóstia consagrada que estava em sua boca, porque ele também não a conseguia engolir. Ela o estava sufocando. O sacerdote se aproximou dele e assim que retirou a sagrada espécie, o chão ficou firme novamente. A hóstia retirada da boca do senhor Knight estava totalmente vermelha, impregnada com o sangue de Jesus. O profanador aflito, logo que conseguiu sair daquela posição incômoda, apressou-se em chegar ao mosteiro de Stams, onde chamou um sacerdote e, arrependido, confessou os seus muitos pecados. A partir daquele dia mudou seu comportamento e seu proceder, vivendo uma existência santa, dedicada às orações, aos exercícios de penitência e também ajudando aos mais necessitados da comunidade. Morreu 2 anos após e, conforme o seu desejo, foi enterrado numa área próxima à capela do Santíssimo Sacramento do mosteiro. O manto aveludado que usava durante a Santa Missa naquela Quinta-feira Santa, em que ocorreu o milagre, mandou-o cortar e fazer uma casula sacerdotal, a qual doou ao mosteiro de Stams. A relíquia sagrada é preservada até hoje na igreja de São Osvaldo e está disponível à visitação pública. Na cena do milagre ainda é mantido o buraco no piso, onde o senhor Knight afundou até os joelhos. Por motivo de segurança, o buraco foi coberto com uma grelha de ferro, para evitar que alguém distraidamente caísse nele. Entretanto, a grelha pode ser removida, e assim as pessoas que desejarem podem examinar minuciosamente o interior do buraco. O altar de pedra, onde aconteceu o milagre, está localizado na sua posição original. Ficou um pouco distante do altar novo, que é mais alto e foi construído quando a igreja foi aumentada. O altar novo está mais alto propositalmente, a fim de ficar separado do altar do milagre. Tudo foi organizado de forma que uma diferença na altura das lajes dos 2 altares e uma distância de alguns metros que os separam permita uma visão clara do altar do milagre.
Nele ainda se podem ver as impressões digitais das mãos do Sr. Knight, cujos dedos afundaram na pedra na hora do acontecimento sobrenatural. Não se sabe quando a igreja de São Osvaldo foi construída. A igreja atual teve sua construção concluída em 1472. Em 1984, a igreja de São Osvaldo festejou 600 anos de aniversário do milagre eucarístico.